Olá pessoal, aqui é o professor Plínio Monteiro e nessa aula eu vou explicar o papel dos custos como um determinante da estratégia de precificação da empresa, além de abordar o conceito de curva de aprendizagem neste contexto. Essa é a terceira etapa da precificação na perspectiva de marketing. Nós podemos dizer que toda estratégia de precificação vai ter sempre dois limites. Primeiro, um limite superior, que é a demanda. Ou seja, com aquele preço que você está praticando, qual que é a demanda que você consegue alcançar? Isso está relacionado ao conceito de elasticidade, preço e demanda, que nós já vimos anteriormente. Mas ainda nós temos que considerar o preço mínimo que a empresa pode cobrar. Esse preço mínimo normalmente está associado ao custo, que é o piso desse limite. Se você tiver um preço que não cobre os seus custos fixos e variáveis e outras despesas da empresa, a empresa, pelo menos no longo prazo, se tornará insustentável do ponto de vista financeiro. Por isso que é importante que nós entendamos quais são os custos que estão incorridos naquela empresa, para que depois a gente possa estabelecer um preço entre aquela demanda desejada, né, que é a dada a elasticidade preço-demanda, e além disso que consiga cobrir os custos da empresa. Isso porque, como nós já vimos, o preço vai ter que cobrir vários tipos de custo. Não só os custos de produção, que podem ser diretamente alocados a cada item ou ao conjunto de itens fabricados, mas também aos custos de distribuição, de marketing e também outras despesas como impostos e pagamento de juros. Sendo assim, nós precisamos ter uma definição das diferentes despesas de um negócio. Para isso, nós podemos contar com três grandes categorias. A primeira delas é o que nós chamamos de custo das mercadorias vendidas, em inglês, Costs of Goods Sold. Basicamente, esse é o custo que você incorre para entregar no mercado o seu produto, o seu serviço. São aqueles custos que estão diretamente alocados à produção. Esses custos de mercadorias vendidas vão ter duas grandes categorias, que são os custos variáveis e os custos fixos. Custos fixos também chamados de custos de manufatura. O custo variável é aquele que vai variar por cada unidade vendida. Então, normalmente, ele entra não só nos componentes que são necessários para você produzir a sua oferta, os componentes do computador, do celular, de uma refeição, mas também, muitas vezes, a gente tenta alocar alguns componentes de mão de obra que poderiam ser variáveis, né? No entanto, muitas vezes, nós temos custos que eles independem da quantidade produzida. Por exemplo, se você tem uma equipe e essa equipe ela vai ser mantida independente de você vender uma ou 1000 refeições, esse custo não pode ser considerado um custo variável. Então, ele seria um custo fixo. Normalmente, aí nós teríamos as instalações, a mão de obra, os equipamentos, gestão, todas aquelas ações que você consegue contabilmente e operacionalmente alocar à sua produção, mas que elas independem da quantidade produzida pela empresa, sendo por isso chamados de custos fixos. Normalmente, o resultado primário da empresa, que nós chamamos também de margem bruta, ela é resultado do faturamento da empresa menos os custos das mercadorias vendidas. Então, contabilmente, a gente teria a receita, que é a multiplicação do número de itens pelo preço, ou do número de itens pelo preço médio, ou ticket médio, e nós subtraímos desse custo todos os custos fixos, que são alocados diretamente à produção, mais o número de itens vendidos multiplicado pelo custo variável. Depois disso, nós ainda temos que pagar outras despesas do negócio. Despesas essas que não podem ser diretamente alocadas à produção. Muitas vezes, essa alocação direta à produção tem questões até mesmo contábeis, tá, gente? Então, assim, tem algumas categorias de despesas que mesmo que a gente conseguisse colocar ela para cada unidade vendida, ela não pode contabilmente entrar como custo variável. Só para dar um exemplo,
você faz uma promoção de marketing, então você dá um desconto. Esse desconto, ele dá um brinde, por exemplo, né? Esse brinde, ele não pode entrar como custo variável. Esse brinde, ele tem que entrar como uma despesa de marketing. Então, é uma regra contábil, né? Então, os custos variáveis de marketing, eles não são a mesma coisa que um custo variável, por mais que você consiga alocar a cada unidade produzida ou vendida na empresa. Então, essas outras despesas, elas não são diretamente alocáveis à produção, normalmente por regras contábeis, mas também por uma própria essência daquele negócio. E quais são essas despesas? Né? As de vendas gerais e administrativas. Primeiro, uma categoria muito importante para o marketing, que são as despesas de marketing e vendas, são todas aquelas despesas de publicidade, promoção, equipe e todos aqueles que visam dar serviços de vendas e suporte ao cliente. Então, todas as atividades de marketing vão ter de gerar um custo e elas normalmente precisam ter uma conta de investimento que vai sair depois de você já ter retirado os custos diretamente alocáveis à produção. E também temos outras despesas gerais administrativas, por exemplo, né, os salários de gerentes, taxas profissionais, gestão de patrimônio, né, então limpeza, segurança, material de escritório, dentre outras. Essas aí são despesas administrativas e gerais que não estão diretamente alocadas à produção. Finalmente, nós temos outras despesas operacionais. Né? Poderiam ser, por exemplo, despesas com pesquisa e desenvolvimento. Então, quando você investe para você melhorar aquele seu produto, inovar, dar um upgrade no seu software, desenvolver uma nova fórmula e assim por diante. E também aqueles que impostos de juros, né? Cada um com a sua categoria. Né? Normalmente a gente vai ter, depois a gente subtrair as despesas de marketing, todas as categorias de despesas administrativas e outras despesas como pesquisa e desenvolvimento ou investimento tecnológico, desenvolvimento tecnológico, a gente vai ter o que a gente chama de lucro antes dos juros e imposto de renda, também chamado de LAGIR, né? Então, em português. Esse LAGIR é normalmente em cima dele que você vai calcular, muitas vezes, algumas taxas de financiamento ou de pagamento de juros ou de dividendos para alguns públicos e também muitas vezes alguns impostos podem incidir em cima, algumas taxas de impostos podem incidir em cima desse valor. Depois desse cálculo do lucro antes dos juros e imposto de renda, a gente vai retirar tanto o imposto de renda, né, que você paga sobre o lucro da empresa, como também a gente pagaria os juros, né, os juros de um financiamento, de uma despesa que foi feita pela empresa. E ao final, ao retirar também essas despesas de juros, de impostos de juros, que nós teríamos o que nós chamamos de resultado operacional, ou também normalmente chamado de lucro operacional. Alguns autores preferem chamar de resultado operacional, porque o lucro pode ser positivo, né? Então você tem lucro, ou você pode ter um resultado negativo, que aí é prejuízo. Já o resultado, ele já compreende tanto lucro quanto prejuízo. Por isso que é comum a gente falar resultado operacional. E esse resultado operacional é a lucratividade final da empresa depois de pagar todas as suas despesas, todas as despesas diretas, indiretas e outras despesas necessárias, como os impostos e juros. Faremos agora uma análise mais detida desses diferentes tipos de custo e seu impacto em termos de lucratividade para a empresa a partir de diferentes níveis de produção. Vamos então iniciar com aqueles custos que são diretamente associados à produção, que é o caso do custo das mercadorias vendidas. Nesse caso, nós temos os custos fixos, ou chamados de indiretos, que não variam segundo a produção ou a receita da empresa. Poderia ser o aluguel, energia, juros, folha de pagamento. Os custos variáveis, que oscilam em proporção direta ao nível de produção, como os insumos, distribuição, e alguns impostos que incidem sobre a produção, que são muitos, para falar bem a verdade. E, além disso, nós teríamos o custo total, que é a soma, justamente, o CT vai ser igual ao custo fixo mais o custo variável multiplicado pela quantidade. Então, o custo total, em termos do custo das mercadorias vendidas ou o custo de produção da empresa, ele vai ser sempre determinado pelo custo fixo multiplicado pelo custo variável vezes a quantidade. E nós temos um conceito extremamente importante dentro da análise dos custos, que é o custo médio unitário, CMU, que nada mais é do que qual é o custo médio para você produzir
cada unidade naquele nível de produção. Vamos pegar um exemplo. Então, esse custo médio unitário, né, se a gente pegar aqui, ó, o custo médio total, né, que é igual ao custo, a soma de todos os custos da empresa, ela vai ser igual ao custo fixo mais o custo variável vezes a quantidade dividido pela quantidade. Ou seja, o CMT, ou CMU, custo médio unitário, ele vai ser igual ao custo fixo dividido pela quantidade mais o custo variável. Isso significa que quanto maior a quantidade produzida, menor vai ser a fração resultante quando você faz essa divisão. Você dilui mais o seu custo fixo para um maior número de quantidades produzidas, por número de quantidades produzidas. Isso significa que você vai ganhando economias de escala à medida que, com um determinado custo fixo, você aumenta a sua quantidade produzida. Obviamente que o custo fixo ele não é fixo independente do volume produzido. Quando você passa de um nível para outro de produção, o seu custo fixo pode aumentar. Por exemplo, para o custo médio unitário, se nós fôssemos pegar uma determinada fábrica, se você produz muito pouco para um determinado nível de produção, para um determinado formato de fábrica, estrutura produtiva, quando você produz muito pouco, você tem um custo médio unitário alto, você tem um desperdício de força produtiva, por isso seu custo fica elevado. Por outro lado, se você passa de um nível muito elevado, você também começa a ter ineficiências de escala. Por quê? Você começa a usar mal a sua equipe, seu equipamento começa a quebrar, tem que dar manutenção. Então, também, para um determinado nível de produção, se você aumenta o nível para um determinado patamar, o seu custo médio unitário vai tender a aumentar, porque novos custos fixos vão aparecer, de manutenção, de melhoria, de coisas que você precisa fazer lá no dia a dia, você não quer parar suas máquinas, não parar sua produção, por exemplo, pagar hora extra para os seus funcionários, né? E aí, quando a gente chega nesse gráfico B aqui, a gente vê que, na prática, o custo médio unitário ele vai ter diferentes curvas para diferentes patamares de produção. Uma empresa com 1.000 unidades, por exemplo, ela pode ter uma curva, ela pode, de repente, falar, olha, está na hora de dar um incremento aqui na minha capacidade produtiva, então vou passar de 1.000 para 2.000 a minha capacidade média, e com isso você vai ter uma nova curva do custo médio. E assim por diante, você vai tendo diferentes curvas, e existe, inclusive, um patamar onde você, se for produzindo cada vez mais, vai chegar a um patamar onde, em vez de você ter economias de escala, quer dizer, teria uma redução do custo médio unitário com o aumento da quantidade produzida, você pode chegar a ter deseconomias de escala. Você aumentar o nível de produção para uma determinada estrutura, você vai começar a aumentar o custo médio unitário. Justamente ao ponto onde você dificilmente conseguiria, naquela planta, naquela unidade produtiva, naquele processo, aumentar a produção, sendo necessário, então, buscar novas plantas, novos métodos ou novas alternativas para que você ainda tenha um custo médio unitário competitivo. Mas vamos ver nesse gráfico como se comporta o custo médio unitário para diferentes níveis de produção. Então, vamos lá. Essa linha azul representa o custo fixo de uma empresa que suponha que seja R$100.000 por mês. E a gente tem a linha vermelha representando o produto do custo variável pela quantidade. Então, quando a gente vai multiplicando, aumentando aqui a quantidade no eixo X, você vai aumentando linearmente o custo variável multiplicado pela quantidade. O custo total é a soma da linha azul mais a linha vermelha, que é essa linha verde aqui. Ele é o custo total da empresa. E o que é o custo médio unitário? Se você pegar o custo total e dividir pela quantidade, nós começamos que, no nível de produção de 1.000 itens, você tem, então, um custo médio unitário muito elevado. E à medida que você aumenta a sua capacidade produtiva, esse custo unitário, médio unitário, ele vai convergindo para o custo variável, que é de R$25, como nós podemos ver nesse gráfico. Ou seja, à medida que você aumenta a quantidade produtiva por um determinado nível de produção, até que ocorram novos custos fixos de deseficiências de escala, você sempre vai convergir o seu custo médio unitário para o custo variável, levando então a economias de escala. Além das economias de escala,
Um outro fator predominante para estabelecermos o nível de custo da empresa é entender o papel da curva de aprendizagem ou curva de experiência. O que representam esses conceitos? Esses conceitos estão relacionados à ideia de que, à medida que você ganha experiência, que você produz mais um determinado item, que você melhora continuamente sua força produtiva, criando novos métodos, aperfeiçoando, eliminando os desperdícios. À medida que você está disposto a ter essa postura, existe uma tendência a se ter uma aprendizagem ou um ganho de experiência da empresa naquele processo produtivo. Então, a curva de aprendizagem de experiência ou curva de experiência podem ser usadas para você entender como irá evoluir seus custos variáveis quando você tem mais experiência na produção de um determinado item ou categoria de produto. Na literatura, nós podemos apontar duas nomenclaturas. Alguns autores vão dizer que a curva de aprendizagem está mais relacionada com a sua experiência acumulada em termos do número de itens que você está produzindo. E, por outro lado, a curva de experiência está mais relacionada ao tempo em que você está operando um determinado processo produtivo. Esse é um exemplo de uma curva de aprendizagem, onde você tem no eixo X a quantidade acumulada de alunos de uma instituição de ensino e no eixo Y nós temos o custo variável para atender aquele nível de alunos. Cada ponto nesse gráfico representaria um determinado período onde a instituição tinha um determinado número de alunos e nós vemos os diferentes pontos que seria o custo variável para atender cada um daqueles alunos. Nesse exemplo, nós podemos ver um padrão. À medida que se acumula o número de alunos que já passaram pela instituição, o custo variável vai decrescendo. Para fazer isso, nós podemos usar um modelo, no caso uma regressão logarítmica, do formato log-log, em que a gente poderia estimar qual que é a queda esperada no custo variável para o número acumulado de alunos que passaram por aquela instituição. Essa curva logarítmica ela ocorre quando você toma o logaritmo natural tanto da quantidade acumulada de alunos, quanto também do custo variável. Quando nós fazemos isso, se a relação ficar relativamente linear, nós poderíamos dizer, então, que existe uma relação de uma curva de aprendizagem logarítmica, dado que, à medida que se acumula a experiência com determinado processo de serviço ou de atendimento de cliente, você estaria reduzindo o custo de atendimento. Vou trazer um exemplo prático de um trabalho que eu fiz para a CEMIG, onde nós queríamos saber a taxa de aprendizagem pela quantidade de itens produzidos, que é a quantidade de itens que estão sendo produzidos na empresa, mas aqui nós não queríamos saber o custo variável, não queríamos explicar o custo variável. A gente queria explicar a taxa de itens defeituosos. Lá nós sabíamos que havia uma economia de escala que dizia o seguinte: à medida que uma empresa prestadora de serviço da CEMIG tem mais tempo de operação, opera com mais itens naquela prestação de serviço, ela consegue produzir menos itens defeituosos. Ela usa melhor os seus recursos, ela consegue usar melhor sua estrutura e, com isso, ela tem diferentes metas de taxas de itens defeituosos. Deveria ter diferentes metas. O trabalho foi justamente para a gente identificar como que o ganho de experiência, controlado por uma série de fatores, como, por exemplo, se o serviço está na área rural, se é uma área muito grande, se tem muita estrada. E a gente queria identificar como esses fatores afetam o percentual de itens defeituosos, incluindo aí a quantidade de serviços que a empresa está prestando. E nós vimos que tem um grande efeito da quantidade de serviços. À medida que a quantidade de serviços aumenta, o número de itens defeituosos reduz drasticamente, mesmo quando nós controlamos uma série de outros fatores espaciais, geográficos e demográficos. Essa é uma outra curva do mesmo processo, onde agora nós queríamos saber o efeito da quantidade de serviços realizados sobre a taxa de serviços que é feito fora do prazo, para diferentes tipos de serviço.
Então, é um modelo parecido com o anterior, só que nós queríamos explicar o quê? A taxa de serviços fora do prazo. Então, nós podemos observar que alguns serviços, como a iluminação pública, ele tem uma alta taxa de aprendizagem. À medida que você aumenta a quantidade de serviços de cada cliente, a taxa de cada prestador de serviço, a taxa de serviços fora do prazo, ela reduz drasticamente. Outros, como a expressão de utilidade consumidora, também que você consegue ter um alto ganho de aprendizagem. Já outros serviços, a taxa de aprendizagem é menor. Por exemplo, aqui a emergência de média tensão, são normalmente processos de emergência de empresas, né? Então, nesse caso aqui, você vê que a taxa de aprendizagem é bem pequena. Ele sai, apesar de ter além de ter pouca variação, você vê que quando você tem poucos serviços sendo prestados pelo aquele fornecedor, a taxa de serviços não reduz tão drasticamente. Então, esses exemplos eles são interessantes para mostrar como nós podemos usar a curva de aprendizagem não só para estimar o resultado em termos de custos variáveis, mas também com outras medidas que podem ser relevantes gerencialmente. A análise dos custos dentro de um processo de precificação é fundamental para saber o preço mínimo que você pode cobrar para uma determinada estratégia. E, além disso, além de saber as diferentes naturezas de custos, principalmente aqueles diretamente alocáveis à produção, que são os custos fixos e custos variáveis, temos que entender como esses fatores interagem para determinar economias ou deseconomias de escala. E mais ainda, devemos saber o papel da curva de aprendizagem como um elemento que vai determinar potenciais ganhos de eficiência produtiva à medida que sua empresa se foca em melhorias contínuas de processos. Esse era o objetivo dessa aula. Ficamos aqui. Até a próxima. Tchau.